desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, você já sabe. Redação pública, onde você aprende redação de forma mais descontraída. É uma tentativa, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a competência 1, mas eu vou aqui te mostrar um pouquinho sobre a matriz de referência do Enem. O que o Enem olha, o que o Enem tá querendo quando ele divide em 5 competências e especificamente na competência 1, que é sobre o domínio de gramática. Olha só tudo isso. Então, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que quando ouve falar em gramática, quando tem que lidar com gramática, começa logo a se tremer. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes você já sabe, se você se inscreve nesse canal, esse robozão que é o YouTube, entende que esse assunto sobre redação para o Enem, para a FUVEST, para a Unesp, para o Enseja, é importante para outras pessoas. Tá sacando? Então, te convido a se inscrever. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Primeira coisa, a competência aí, né, 1, ela tem como domínio o quê? Que você entenda sobre gramática. Não me diga! É difícil entender isso? Não é. Sabe por que não é difícil? Por quê? Você quando foi entrar lá no, sei lá, com 6 anos, 7 anos, mais ou menos, ou antes, quando você estava começando a ser alfabetizado, você já tinha sido apresentado para uma gramática, que é uma gramática que o Círio Pocenti chama de internalizada, ou seja, você já dominava um tipo de gramática. O jeito de conversa, a comunicação eficaz, você já dominava. Só que aí, em algum momento, você vai ser apresentado a uma gramática descritiva. E é essa que o Enem tá querendo que você domine. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Por quê? Porque é na forma escrita, meu jovem. Olha a descrição desse canal. Você pode falar do jeito que você quiser aí na fala. Você pode usar o seu português, a sua língua portuguesa do jeito que você quiser na fala. Pode ver que aqui nas aulas eu não sigo o melhor dos portugueses, ou melhor não, né? Vou até refrasear. Eu não sigo o português da norma padrão, na fala, mas na escrita não pode ser assim. Por quê? Porque é isso que o Enem tá querendo cobrar de você. Tá me acompanhando? Quando a gente tá falando de competência 1, a gente tá falando que ela tá pautada aí na norma padrão e levar em consideração esse domínio que você tem, tá certo? Tanto o domínio do léxico, o que é léxico? É palavra. Léxico é palavra. Tanto do domínio da palavra, então, se você repete muitas palavras, ou mesmo repete elas proximamente, às vezes você repete só 2 vezes, só uma vez, né, no caso aí. Mas aí você repete com proximidade. Tá errado. Por quê? Porque ele quer saber se você domina o léxico, se você domina a palavra exata para aquele momento. Seja no domínio de palavras semelhantes, né, os sinônimos, seja pela questão daí da hiperonímia, hiponímia, coisas que eu já abordei aqui no canal em outros vídeos, tá certo? Então presta atenção. Outra parte é a gramática, que tem a ver com a fluidez da leitura. A fluidez também é avaliada lá na competência 4, mas aqui a gente está falando mesmo do que é básico para uma leitura ser fluida, do tipo uso de pontuação, por exemplo. O uso da vírgula e o uso do ponto, você tem que dominar aqui na competência 1, que pode acabar prejudicando ou valorizando, de repente, uma construção sintática, vamos dizer assim, boa ou ruim. Ou seja, construção sintática, a sequência na qual as palavras foram colocadas e que forma o melhor sentido para o leitor. Porque o erro de quem tá perdendo nota na competência 1 é não se colocar no lugar de quem vai ler a redação. Tá me acompanhando? Se você não se coloca no lugar de quem vai ler a sua redação, vai ser difícil para você alcançar os 200 pontos nessa competência. Estamos só falando da competência 1, só um trecho, só um traço da competência 1, que eu tô falando aqui da matriz de referência. De certa forma, a matriz de referência, ela aborda toda a competência? Sim, né, mas não detalhadamente. Quando a gente está falando sobre o que deve ser considerado na avaliação, a gente pressupõe um conjunto de regras e convenções estabelecidas ao longo do tempo. Então não é da cabeça do corretor, não é da cabeça do manual de correção.
As regras gramaticais, elas são coisas que foram estabelecidas ao longo de todo um período. Tá sacando? Então é importante enfatizar que a gente está tratando da escrita formal, uma vez que a escrita mais adequada aí dos textos dissertativos, argumentativos, tem uma certa exigência de usar uma forma que fique explícita para o participante usar a língua portuguesa, meu Deus. Você tá me entendendo? Se você não usa a língua portuguesa de forma explícita, você perde nota na competência 2. Beleza? Tanto é que o texto que vem propondo a redação, ele é da seguinte forma: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então perceba, o que está em negrito aqui está enfatizando o que é cobrado na competência 1. Então se você está produzindo pouca redação, você vai estar pouco treinado nisso, porque gramática está desde a primeira linha, da primeira letra, até o último ponto ali, até o ponto final da tua redação. Se você não estiver praticando, não vai ser a primeira, a segunda, nem a terceira, nem a 10ª redação que você vai alcançar os 200 pontos na competência 1. Às vezes você fez um rascunho perfeito. Na hora de passar para a folha de redação, você se perde esqueceu de colocar um acento ou uma vírgula e etc. Eu já falei em outros vídeos e lives aqui do Redação Pública os dois eixos que estão centrados aí a correção da competência 1. Um eixo é a estrutura sintática, o outro eixo são os desvios, tá certo? Os desvios, eles são uma gama de coisas que eu vou abordar em outras aulas específicas. A estrutura sintática basicamente tem a ver com essa quebra da fluidez da leitura. Às vezes você precisa usar um ponto em certo lugar, às vezes você não precisa usar esse ponto. E quando você comete esses equívocos, você comete o equívoco de estrutura sintática, o que acaba tirando o ponto na redação, apesar de que ela ainda está dentro da cota de erros. Também tema para outro vídeo aqui, se você quiser comente aqui embaixo. Uma dica importante, você deve levar em consideração que a avaliação da modalidade escrita aí em uma correção em larga escala, como é o Enem, ela deve ser pautada por critérios que são sistematizados, fala a verdade, e também acordados entre os avaliadores de acordo com o que é considerado desvio, e não pela qualidade deles. Uma coisa que você tem que levar em consideração é que a gente acaba estabelecendo uma hierarquia, em que a gente acaba penalizando um determinado tipo de desvio mais do que outro. Agindo dessa forma, a gente acaba eliminando um pouco da subjetividade do que cada avaliador considera ruim ou aceitável em termos de desvio, entende? Então, o desvio, ele tá dentro de uma gama de coisas que os avaliadores, os corretores e corretoras passam durante uma formação continuada e etc. Então, não pensa que é à la volonté, como diria meus familiares. Já com relação à estrutura sintática, a gente deve observar como é a forma que o participante constrói as orações e os períodos no seu texto. Se você não lembra o que é oração e período, vem ver aqui no canal Redação Pública que tem aula especificamente sobre isso, tá bom? E o jeito que o participante aí constrói as orações e os períodos, a gente acaba verificando se eles estão completos, se constrói uma ideia completa, se contribuem para a fluidez da leitura, entre outras questões aí de ordem sintática. Ordem sintática é a ordem que as palavras estão e a função que elas estão exercendo dentro ali da sua oração ou do seu período. Entenda que tem um porém. As regras gramaticais, que são da produção linguística real dos falantes, muitas vezes elas não correspondem ao que se espera da formalidade exigida para um texto escrito. Ou seja, do jeito que você fala, não dá para você escrever. Tá me compreendendo? Eu vou repetir isso aqui. O jeito que você fala, o jeito que as ideias se formam na tua cabeça e você tá transformando em escrita, não dá para você seguir isso. Você precisa passar por uma adequação, que é o treino do texto dissertativo argumentativo. Então é fundamental que a gente avalie os participantes do Enem a partir do que vem sendo ensinado ao longo dos anos da formação escolar. Então você, jovem, que fica no celular, você que não dá moral pro teu professor, pra tua professora, não assuma esse BO. Saiba que na hora do Enem, essa coisa vem à tona, tá certo? Pense no seguinte:
As regras ortográficas e gramaticais, elas são um treino. Você não é bom no que você é bom. Você não é boa no que você é boa sem treinar, sem passar horas fazendo. É verdade. Ah, mas eu não gosto de produção, então eu não vou fazer. Deixa de ser safada. Assuma a responsabilidade. Eu sei que você que tá aqui, você tá aqui para aprender o texto dissertativo argumentativo. Por fim, é imprescindível a gente ressaltar o caráter independente da avaliação. Cada competência vai olhar para uma coisa, então não tem como você perder ponto, um mesmo erro, tirar ponto de duas competências. Já comentei isso em outras aulas aqui, é sempre bom deixar você a par disso. Por quê? Porque se você está treinando redação e você sabe que o teu erro é mais com ortografia, você sabe que você só vai perder ponto na competência 2. Então você pode investir ali para poder alcançar o máximo dos 200 pontos possíveis. A competência 1, por exemplo, ela tem um diálogo estreito com a competência 4, como eu disse alguns minutos atrás. Ela acaba avaliando essa questão da coesão. Então, a coesão ela depende, sim, do uso de pontuação da maneira adequada e também dos usos dos conectivos, que é papo lá da competência 4, que eu vou abordar em outra aula aqui. Então, preste atenção nisso, porque a matriz de referência da competência 1 está cobrando de você domínio de gramática. E se você não domina a gramática, você não pode desistir. Não, pelo contrário. Se você não domina a gramática, você tem que treinar mais. Faz uma redação por semana, faz 2 redações por semana. Perceba, dá para você sair de um 520, de um 640, que é a média do brasileiro, para 800, 900. Eu tenho provas reais de alunos que fazem isso, que conseguem fazer esse movimento. É só você colar com o prof, se inscrever aqui no canal, mandar sua redação aqui nos comentários, que eu vou conseguir te ajudar. Valeu? E, obviamente, eu não vou perder a oportunidade agora de convidá-la a conhecer o método Redação 4 Passos. Por quê? Porque é o meu método de ensino de redação. O link tá aqui na descrição do vídeo e você vai poder conhecer, ver que é um preço totalmente acessível, aproveita que é uma oferta especial e você ainda ganha bônus e tem também acesso à garantia. Se você vê que não é o que vai te ajudar, você pede o dinheiro de volta e simplesmente é devolvido para você. São mais de 60 aulas, além de podcasts, tem mapa mental, tem e-book, tem roteiro de escrita para você poder lembrar o que tem que ter em cada uma das partes da redação, enfim. Você não vai ficar desamparado. Além de que, conforme as suas dúvidas aparecem, eu vou propor e vou gravar novas aulas. Então você adquire o produto por um preço único, só que você acaba recebendo mais aulas conforme as suas dúvidas surgem. Fala se não é uma boa forma de você aprender redação. É claro. Né? Então, eu te convido a conhecer o método Redação 4 Passos, o link tá aqui na descrição, tá bom? Muito bem, voltando então aqui para o nosso vídeo, lembre-se, aprender redação, aprender a competência 1 requer treino. Por quê? Porque redação é prática mais correção. Se você não pratica e não tem alguém que corrige, que sou eu aqui, pode contar comigo, vai ser mais difícil para você, tudo bem? Então, com isso, eu vou deixando aqui o meu recado final. Algumas semanas atrás eu falei sobre como você usar os pronomes. Quais os pronomes, qual a ordem que você usa os pronomes. E também falei sobre como você usar os pronomes relativos. Então, tá aqui esses 2 vídeos para você poder acessar. E eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve.